Está gravando. Bom, agora está tudo certo. Agora está gravando e vocês estão vendo os métodos físicos, né? Aqui, né? Bom, sim. Estão me ouvindo? Tá, ok. Então, seguindo, então, entre todos os métodos físicos que existem, é uma variedade bastante grande, alguns são de interesse mais da indústria de alimentos, outros são mais de interesse laboratório, e alguns são utilizados amplamente na saúde, como é o caso do calor úmido, né, que é amplamente utilizado. Então, tanto da água fervente, quando não há outra estratégia, até a utilização de autoclave, né? E os autoclaves que fazem com que a água ferva a 121 graus, porque aumenta a pressão, tem uma eficácia bastante grande, conseguindo eliminar esporos, formas vegetativas e vírus, por exemplo. Métodos químicos, o primeiro destaque são os álcoois, né? Agora estão em moda. Eles são melhor, são mais eficazes com uma concentração de água junto, né? Então eles são mais eficazes em torno de 70%. Isso é porque ele atua muito com a estratégia de coagulação de proteínas, e para essa ação ele necessita de água. Os aldeídos, o principal dele é o glutaraldeído, que eu acho que ainda se utiliza bastante. Ele, certamente, a atividade dele está relacionada à concentração e também ao tempo de exposição, e ele é bastante ativo, mas algumas bactérias podem ser resistentes a eles, e não é incomum que o glutaraldeído seja, inclusive, foco de surto, como foi o caso de um surto de Mycobacterium abscessus. A clorexidina é amplamente utilizada também, é um desinfetante conservante e tem uma boa atividade. Esses são os métodos químicos e físicos de controle, um sumário. Antibiótico, eu comentei, acho, com você sobre esse livro é bastante interessante, ele não tem mais fisicamente para vender, mas ele tem disponível em PDF, e eu recomendaria que aqueles que puderem adquirir o livro, que o façam, porque esse livro é um livro bastante didático, e é um livro que pode acompanhar vocês, especialmente no início da prática médica, nos estágios, residência, para o uso de antibióticos. Primeiro, os relatos sobre antibiótico. Certamente se utilizou de forma empírica antibiótico durante boa parte da história da humanidade, mas o primeiro relato concreto é feito por esse farmacêutico, do rei Carlos I, John Parkinson, que lá no século XVII faz uma farmacopeia, escreve uma farmacopeia, e nessa farmacopeia ele mostra a utilização, a utilidade do tratamento com fungo. Esse é o primeiro relato escrito de uso de alguma coisa que lembra antibióticos, pelo menos antibióticos como a gente conhece. Entretanto, antes mesmo de surgir o antibiótico e o conceito de antibiótico, eu falei para vocês nos vídeos, né, o conceito estrito sensu de antibiótico é aquele que é produzido por um micro-organismo e que inibe o crescimento de outros micro-organismos, enquanto o conceito de antimicrobiano é muito mais amplo, porque engloba também compostos químicos que têm atividade de inibir micro-organismos. Mas eu costumo falar tudo como antibiótico, porque vem da prática. Por exemplo, as quinolonas não são chamadas de antimicrobiano na prática médica, são chamadas de antibiótico, e elas são absolutamente sintéticas. Mas antes, então, do antibiótico estrito sensu, antes de nós chegarmos na penicilina, a química fina, especialmente na Alemanha, era muito desenvolvida. E se começou a tentar, até pelas primeiras observações, a tentar uma série de estruturas químicas, a uma série de combinações de moléculas, de metais e corantes. E o primeiro grande achado foi feito por Paul Ehrlich,
que criou uma molécula chamada salvarsan, né, que é um bicíclico com 2 átomos de arsênio. E esse salvarsan foi extremamente útil, extremamente importante, porque ele vem substituir o mercúrio com grande eficácia e muito menos toxicidade no tratamento da sífilis. Cunha também se estabelece a Paul Ehrlich a expressão bala mágica, querendo dizer que o antibiótico atuaria especificamente em estruturas bacterianas e, portanto, seria inócuo para o humano. Claro que essa definição é bastante improvável, né? Que o antibiótico não tenha efeito nenhum outro e só na bactéria que nós queremos eliminar. Mas, enfim, a ideia, pelo menos, de toxicidade seletiva, já que ele atua em estruturas específicas da bactéria, ficou, embora se saiba que o uso de antibióticos atua também de uma série de maneiras, não só inibindo o crescimento bacteriano. E mesmo quando inibe o crescimento bacteriano, ele tem seus efeitos colaterais. Em 1929, depois de um período prolongado de férias de 14 dias, Alexander Fleming chega ao seu laboratório e depara-se com essa placa, uma placa de Staphylococcus, onde caiu um fungo de penicilina notato, e ao redor desse fungo cria-se um halo de inibição, e Fleming, baseado em todo o conhecimento que ele já tinha, baseado em relatos escritos de vários pesquisadores, ele propõe que esse fungo produzia uma substância que inibia o crescimento bacteriano. Até 1945 não foi desenvolvido um fármaco na prateleira, não se colocou a penicilina na prateleira, ela não foi para uma escala industrial, em função, primeiro, porque havia restrição econômica da Grande Depressão de 29. Fleming também não era, segundo eu li recentemente, não era muito animado com a molécula de penicilina, pela sua instabilidade, pela incerteza que ele tinha de que era possível produzir de forma natural quantidade suficiente de penicilina para torná-la atrativa sob o ponto de vista industrial. Howard Florey foi nomeado em Oxford como um líder para formar um grupo, ele liderar um grupo, era um médico australiano, para tentar desenvolver a penicilina de forma industrial e fazer os primeiros ensaios clínicos. Entre os colaboradores, o principal deles é Ernest Chain, um químico ucraniano, que havia primeiro migrado para a Alemanha, depois ele foge da Alemanha por causa do nazifascismo, e chega à Inglaterra, e ele é um químico bastante habilidoso, e ele consegue produzir uma grande quantidade de penicilina, estabilizar a molécula, a penicilina testada com grande eficácia, passa a ser aplicada no mundo inteiro, primeiro com propaganda de guerra e depois como ferramenta terapêutica. Os antibióticos têm uma importância bastante grande na história da humanidade. Aqui mostra-se, por exemplo, como era a mortalidade antes do uso da penicilina, né? Pacientes não tratados, a sobrevivência com o passar dos dias e a sobrevivência com o passar dos dias com o uso da penicilina. Isso nos alerta, eu gosto de trazer esse quadro, porque isso nos alerta o quão perigoso é nós perdermos essas armas terapêuticas que são os antibióticos, tanto sob o ponto de vista de prolongamento da vida, diminuição da mortalidade, como sob o ponto de vista econômico. Como eu disse antes, as bactérias têm alvos diferentes da célula humana, e por isso a palavra toxicidade seletiva, a expressão toxicidade seletiva. Aqui eu mostro repasso uma figura que representa uma célula bacteriana com as suas diversas estruturas-alvo que são diferentes. Então, vocês veem em azul aqui os antibióticos e em amarelo os alvos que eles agem. A maioria tem um alvo específico, alguns têm mais de um alvo, mas aqui vocês podem ver, então, desde síntese de ácido nucleico, síntese de proteína, síntese de parede, um exemplo só de interferência em rota metabólica. Diferentes grupos químicos, os antibióticos, especialmente da década de 45 até meados dos anos 70, da década de 40 até meados dos anos 70,
foram desenvolvidas as principais famílias de antibiótico que nós dispomos hoje. Depois há uma queda bastante significativa. Então, o mais famoso são os beta-lactâmicos, nós temos aminoglicosídeos, mais tarde surgiram os glicopeptídeos, sulfas, as tetraciclinas, macrolídeos e as quinolonas, que são bastante utilizadas até hoje. Então, olhando assim, vocês já têm uma ideia que também não há uma grande diversidade de famílias químicas que são utilizadas como antibiótico, e a maioria dos antibióticos desenvolvidos são desenvolvidos a partir desses. Então, são modificações de famílias químicas que já existem. Muito pouco, quase nenhum antibiótico é efetivamente uma estrutura química nova. Aqui, para mostrar a geração das quinolonas, é bom ter ideia que as gerações elas modificam um pouco o perfil, modificam de forma significativa o perfil de bactérias para os quais elas são ativas. Então, a primeira geração, por exemplo, era ativa gram-negativa, mas não pseudomona, isso nas quinolonas, né? A segunda geração, já com cipro e ofloxacin, inclui as pseudomonas e se estende para o Staphylococcus aureus, portanto, vai aumentando o seu espectro. A terceira geração, que é aquela que a gente tem mais comum aí hoje, que é a Moxi e a Alevo, aumentam um pouco mais o espectro, inclusive algumas delas estão sendo utilizadas, como a Mox, estão sendo utilizadas em novas estratégias terapêuticas para o tratamento da tuberculose. Sobre a toxicidade seletiva, então, além do que eu já havia falado, né, isso é bastante relativo, sob o ponto de vista de atuar em estruturas que não são similares, mas ela pode atuar de outra forma, como aumentando ou modulando a expressão de genes ou em enzimas ribossomais que estão nas mitocôndrias. Mas um dos grandes impactos do uso de antibiótico, além de selecionar por uso micro-organismos resistentes, é afetar a microbiota normal. Então, há relatos do uso de antibiótico, a gente vai falar isso mais quando falar em microbioma, mas há relatos bastante importantes do quão grave é utilizar antibióticos, especialmente em algumas fases da vida. Como eu já havia falado, os espectros de ação dos antibióticos vão desde um espectro mais estrito, ou mais estreito, a um espectro mais amplo, e nem sempre, é bom que se diga que nem sempre você deve escolher, e aliás essa não é uma escolha preferencial, na maioria das vezes, um antibiótico de amplo espectro. É preferível que você tenha a informação de que micro-organismos nós estamos falando e que perfil de sensibilidade tem esse micro-organismo e tentar utilizar um antibiótico cuja a pressão seletiva seja menor. Uma outra questão é que, às vezes, é necessário associar, especialmente assim como é necessário utilizar de amplo espectro, antibiótico de amplo espectro, algumas vezes se faz necessário utilizar mais de um antibiótico ao mesmo tempo, especialmente quando nós estamos falando de algumas infecções graves ou quando há uma incerteza ou um insucesso terapêutico. Mas, antes de associar, é bom que se saiba que algumas vezes essa associação, essas linhas em verde aqui mostram, essas associações são antagônicas. Significa que o uso concomitante de dois antibióticos pode gerar uma diminuição da atividade deles e não o que nós queremos, que é uma sinergia. Então, aqui um fluxo que eu coloquei, um paciente com suspeita de infecção, coleta da amostra antes de iniciar o tratamento, isso é fundamental, né? Não criar o ruído do uso de antibióticos no isolamento do micro-organismo no laboratório. Cada vez mais tem se estimulado o uso de biomarcadores específicos. Às vezes, um leucograma já pode nos indicar se nós estamos tratando de uma infecção bacteriana ou não, procalcitonina e outros biomarcadores que vêm sendo desenvolvidos. Isso pode ser um bom indício se nós estamos falando de bactéria, vírus ou outro micro-organismo.
A partir da amostra se procede, então, as estratégias de microbiologia e imunologia, se tenta identificar o patógeno e promover. Alguém está com o fone aberto, eu acho. Bom, e se faz o teste de sensibilidade. É possível esperar os resultados do laboratório? Nem sempre isso é possível, dependendo da urgência e da gravidade do caso, nem sempre é possível. Não, não é possível. Então, sim, é possível. Então, você espera, ajusta o tratamento, escolhe o tratamento, implanta o tratamento. Não, não é possível. Então, você entra com um tratamento empírico. E esse tratamento empírico é baseado em evidências locais, evidências da literatura. Cada hospital tem o seu perfil, não é um empirismo sem evidências. Se esse tratamento não decorre da forma esperada, quando vem o resultado do laboratório, essa estratégia terapêutica é ajustada de acordo com as informações que você recebe do laboratório. Um exemplo, infecção respiratória, que pode ser tanto bacteriana como viral. A primeira questão para entrar com um antibacteriano, um antibiótico, um antimicrobiano, é saber se é uma infecção bacteriana. Quais os agentes mais comuns? Isso vai depender do local onde esse paciente adquiriu essa infecção respiratória. Relata alergia a algum antibiótico, isso vai determinar se você pode usar determinados antibióticos ou não, se ele tem alguma comorbidade, para que você veja se vai associar o prognóstico com essa comorbidade, quais os dados locais sobre resistência a antibióticos, isso é fundamental, por isso os comitês de infecção trabalham bastante para gerar esses dados, que certamente são evidências que vão orientar a prática médica. E se a infecção, então, finalmente foi adquirida na comunidade ou no hospital. Então, aqui nesse livro que eu indiquei para vocês, por exemplo, bactérias, pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia bacteriana adquirida na comunidade. Nesse estudo que foi feito e publicado no Clinical Infectious Diseases, há uma demonstração bastante clara da predominância de pneumococo e micoplasma pneumoniae. Com o avanço já de 10 anos do uso das vacinas, como a professora Daniela falou ontem, para pneumococo, a prevalência de pneumococo nessas pneumonias vem caindo. Quando essa pneumonia é adquirida dentro do hospital, a coisa complica um pouco. Esse estudo que está referenciado, ou esses estudos que estão referenciados aqui embaixo, são 2 artigos publicados, mostram que quando o paciente está internado há pouco tempo no hospital, e sem risco de organismos com multidroga resistente, portanto, não está na UTI, não foi entubado, não está em respirador, há uma possibilidade grande de ser um Staphylococcus meticilina sensível, portanto, tratável com oxacilina, ou, novamente, o Haemophilus influenza. Quando o paciente adquire pneumonia, depois de um longo tempo no hospital, já com uma série de processos invasivos, ele tem uma boa probabilidade de desenvolver pneumonia com bactérias oportunistas ou ambientais, como é o caso da Pseudomonas e a Cinetobacter. Antibióticos, a resistência, como eu disse, é uma volta amarga ao passado. Há uma estimativa por um estudo encomendado pela Casa Branca nos Estados Unidos em 2014, dizendo que, a seguir na marcha que estamos, hoje morrem 700 mil pessoas por infecções com bactérias resistentes a antibióticos, e em 2050 vão morrer 10 milhões de pessoas, superando aqueles que morrem por câncer e diabetes juntos. Então, é um prenúncio bastante preocupante. Uso de antibióticos, quanto mais se usa antibiótico, mais aparece, nós selecionamos cepas resistentes, né? Então, aqui mostra que, de acordo com o ingresso do país, há uma estabilidade nos países ricos do uso de antibiótico, mas continua aumentando nos países em desenvolvimento. Isso é bastante preocupante.
Além do uso de antibióticos na prática médica, na área da saúde, nós temos uma quantidade que supera o dobro de antibióticos utilizados na produção de proteína animal. Muitos desses antibióticos são profundamente importantes na prática médica, portanto, são iguais, e certamente se conhece quase nada dessa pressão seletiva na utilização de antibióticos na produção animal, mas certamente há aí um papel bastante importante e que deve ser monitorado no meio ambiente. Alguns países da Europa têm reduzido com incentivos e com punições o uso de antibióticos na produção, por exemplo, de suínos e frangos. Principais mecanismos de resistência observados nas bactérias, um dos mecanismos mais antigos que se conhece é a ação de enzimas hidrolisantes. A bactéria produz enzimas, por exemplo, beta-lactamase, e essas beta-lactamases destroem o anel beta-lactâmico, ele não chega à sua ação. Aqui nós mostramos uma outra forma de defesa, que é o mecanismo de fluxo, o mecanismo talvez conhecido o mais novo dos mecanismos conhecidos, mas já não é tão novo, já faz aí, acho que ele foi descrito em 97, acho que uns 23 anos atrás. Então, é um mecanismo em que o antibiótico entra, o antibiótico vermelhinho, ele entra por uma porina, que a entrada dele está representada por uma porina, e uma proteína transportadora joga ele para fora, e, portanto, ele não chega no alvo, ou a concentração dele dentro da célula bacteriana é muito baixa. Outra forma é a mutação, o antibiótico tem um alvo, ele se encaixa nesse alvo por uma proximidade físico-química, que é absolutamente necessário. Se há uma mutação, essa estrutura físico-química e essa estrutura tridimensional muda e o antibiótico não mais consegue chegar no sítio ativo que ele atuava e a bactéria continua vivendo. E a terceira é a alteração de permeabilidade, volta ao exemplo da porina. Se um antibiótico entra por porina, a porina deixa de ser expressa, o gene da porina deixa de ser expressa, a porina não existe, pelo menos por algum tempo, e o antibiótico não age. Aí, tem sido mostrado que em situações de estresse ou em biofilme, algumas bactérias, por exemplo, Pseudomonas, deixa de produzir porina por algum tempo. O controle no uso de antibióticos começa pela capacidade de diagnóstico, por exemplo, de primeiro diagnosticar se é bacteriano ou viral, depois que tipo de bactéria, a que ela é resistente e, finalmente, a que ela é suscetível, né? Para informar o que ela usa. E como nós falamos no início início de hoje, do nosso seminário, e comentamos ontem, se nós pudermos nos aproximar do doente mais do que da doença, e nós conhecermos a farmacogenética desse doente, conhecermos o PK/PD, e nós nos aproximarmos de uma dose mais adequada e individualizada ao paciente, a possibilidade de sucesso será maior ainda. Mas, para que se faça esse diagnóstico inicial, é preciso que nós tenhamos testes rápidos e acurados, e se estima que, pelo menos nos Estados Unidos, cerca de 67,5% dos antibióticos utilizados são utilizados de forma equivocada. E acredita-se que a introdução de testes rápidos de laboratório poderia evitar esse uso exacerbado. Um desses testes inespecíficos, como eu falei antes, é a procalcitonina, que vem sendo publicado alguns estudos bastante interessantes, inclusive para determinar a finalização de uma terapia antibiótica, porque o tempo de uso de um antibiótico, na maioria dos casos, foi determinado de forma arbitrária e superior à necessidade de seu uso. Então, existe um grupo que começou na Inglaterra a propor que se readeque esse tempo de tratamento, e para isso seria necessário utilizar parâmetros, biomarcadores que pudessem dar sustentabilidade a essa decisão de, olha, o paciente está clinicamente curado e eu tenho aqui uma informação de biomarcadores que me diz que nós podemos parar o uso de antibióticos.
Um estudo bastante amplo, uma meta-análise, mostrou que, monitorando níveis de procalcitonina, se reduziu o risco de mortalidade, se reduziu o consumo de antibiótico e os efeitos colaterais. Esse estudo foi feito em 12 países, com vários tipos de infecção respiratória aguda, e ainda falta fazer estudos com pacientes sem infecção respiratória e imunodeprimidos. Mas é um bom indicativo e outros biomarcadores vêm sendo procurados. O amplo uso de vacina reduz a mortalidade e consumo de antibiótico. Isso é bastante claro. No momento que você vai introduzindo as vacinas, você vai tendo menos infecção e, portanto, você vai tendo menor necessidade de utilizar antibiótico. Isso gera uma melhora de qualidade de vida brutal, né, para as pessoas, e uma redução de custo igualmente brutal, né? Então, quer dizer, o uso de antibióticos pode ser absolutamente reduzido se você introduzir vacinas, e a morbimortalidade das doenças infecciosas em geral também. Poucas pessoas de sã consciência ainda se opõem ao uso de vacinas. O desenvolvimento, então, a última parte, desenvolvimento de novos antibióticos e adjuvantes, isso é para mostrar que existe uma escassez de antibióticos em desenvolvimento, especialmente em comparação a outras doenças não infecciosas. Há uma redução na velocidade desde 1970 e cada vez mais há um número menor de companhias interessadas em desenvolver antibiótico. A maioria desses antibióticos estão em fase pré-clínica e são produzidos por pequenas empresas de biotecnologia. Existem várias estratégias, ou desenvolver antibiótico per se, antibiótico com ação direta na bactéria, potencializador de antibiótico, como, por exemplo, inibidores de beta-lactamase ou inibidores de refluxo, reuso de fármacos que não foram antibióticos na sua origem, não são antibióticos na sua origem, mas que atuam como antibióticos. Um deles que vem sendo testado, de alguma maneira, é a metformina, anticorpos monoclonais, imunomoduladores, fármacos antivirulência, que a gente já tinha comentado, e a fagoterapia, que vem sendo desenvolvida e estudada desde mais de 70 anos, primeiro pelos soviéticos, e hoje há vários grupos, especialmente nos Estados Unidos, utilizando a estratégia de fagos que possam ser empregados como antibióticos. Então, etapas e fases de desenvolvimento do antibiótico é bastante longo. Há uma etapa toda anterior de fase pré-clínica, que começa com atividade in vitro, citotoxicidade, estudos de bioinformática, docagem, modelagem, há estudos de absorção, de PK/PD, resistência, prováveis alvos. Tudo isso leva mais ou menos 5 anos em uma estrutura muito enxuta, muito adequada, né, de estudos. Normalmente isso é feito essencialmente com recurso público, seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, ou são feitos dentro das universidades, a maioria é feito dentro das universidades, ou em institutos de pesquisa públicos, ou em alguns privados, mas com o recurso financeiro colocado com dinheiro público. Depois ele entra na fase clínica, primeiro fase de segurança, fase 1, né, quando estuda aí mais ou menos umas 20 pessoas, depois, se aí tem sucesso, é seguro, passa por uma fase de estudo de eficácia e segurança, já estamos falando aí em centenas de pessoas. Às vezes essa fase 2 é dividida em fase 2A, 2B, se você estuda grupos específicos. Por exemplo, se você estuda idosos e crianças, então você tem uma fase 2A e uma fase 2B. E tudo isso custa muito dinheiro, um investimento bastante pesado. Depois você passa por uma fase 3, né, que continua avaliando segurança. A segurança é avaliada
para sempre, e a efetividade agora aumenta. Agora já estamos falando em milhares de pessoas sendo estudadas. Essa é uma das críticas que vem sendo feita ao desenvolvimento de vacinas, que segue a mesma estrutura de fases, que estaria se encurtando a fase 3 em função da necessidade da emergência. Não vamos entrar aqui nessa discussão nesse momento, se isso é válido ou não é válido, mas o certo é que está se fundindo essa fase 3, ela está sendo feita com a fase 2, porque nós estamos estudando mais gente na fase 3. Mas o que se espera é que a fase 3 nos dê uma boa segurança, ainda que ela tenha sido unida, né, junto com a fase 2. E, finalmente, a fase 4, que é quando o antibiótico já está no mercado, e aí vai se usar em toda a comunidade, toda a sociedade, e vai se observar, eventualmente, efeitos colaterais e alguma coisa que possa ser percebido e que não foi percebido, especialmente na fase 3. Em função de todas as fases, em função de todas as limitações, quando você começa a estudar antibióticos em empresas ou estruturas apropriadas para isso, você utiliza hoje todo o maquinário automático, é feito com robôs, é a fase de descoberta de uma nova droga. Você estuda aí na ordem de milhares de candidatos, pode associar aqui nessa primeira fase e se associa realmente ferramentas de bioinformática para fazer screening em sílico, fazer docagem em sílico. Se escolhe 250, mais ou menos, candidatos, se entra naquela fase pré-clínica com todas aquelas etapas. Quando entra na fase de desenvolvimento clínico, nós temos, no máximo, 5 compostos. Passado todas as fases, nós chegamos a um composto de prateleira. É bem verdade que, muitas vezes, a indústria farmacêutica, quando lança um fármaco, ela tem alguns que ela não lança, que estão guardados no armário, que vão ser lançados depois, que chegam lá junto, mas ela lança primeiro aquele que lhe parece mais conveniente, seja sob o ponto de vista de produção em escala, seja sob o ponto de vista financeiro, e seja sob o ponto de vista de atividade. O grande limite para desenvolver antibiótico, além do fato de que a célula bacteriana tem estruturas muito simples e não são tantas estruturas assim que se possa atuar, embora as rotas metabólicas ainda seja um campo aberto, por isso está se buscando antibióticos que possam atuar em outras estruturas, ou potencializar através, por exemplo, de inibidores de refluxo, inibidores de beta-lactamase, ou reuso, ou fago, enfim, está se buscando outras alternativas. Além disso, é preciso que a gente tenha claro algumas coisas que são absolutamente reais. A antibiótico terapia costuma ter curta duração. Diferente, por exemplo, de um remédio para hipertensão que o sujeito usa a vida inteira. Aí o antibiótico é utilizado apenas alguns dias. A resistência vai aparecer mais cedo ou mais tarde, e isso vai limitar a vida útil do antibiótico. Pacientes com uma doença crônica, por exemplo, requerem tratamento com medicamentos ao longo de toda a sua vida. Tá? Para vocês terem uma ideia, a atorvastatina, por exemplo, teve uma venda anual em torno de 12 bilhões de dólares. Tá? Teve, né, antes de perder a patente. Por isso vai surgindo uma estatina a cada período, porque são aqueles que já estavam lá no armário, que eu falei que é chamado de Me Too, e eles vão lançando um novo e vão tendo uma nova patente. A levofloxacin, por exemplo, as vendas nesse mesmo período foram em torno de 20%, né, 2,5 bilhões de dólares. Não é pouco, né? Ainda é um mercado atrativo, mas é bastante inferior a outros medicamentos, e por isso a indústria farmacêutica tem uma certa resistência a desenvolver antibiótico, e estão surgindo algumas propostas para que isso seja mais atrativo. Uma delas, que já está em prática na Inglaterra, é comprar uma quantidade de antibiótico, assegurar uma quantidade de antibiótico, ainda que ele não vá ser usado, como se fosse um estoque regulador. Quanto que uma indústria farmacêutica precisa vender para ter interesse comercial?
Então, os compradores, que a maioria das vezes é o Estado, né? A iniciativa privada que vai comprar, garante que aquilo vai dar lucro para a empresa comprando ou garantindo a compra, independente se vai usar ou não. Essa tem sido uma das propostas para estimular a indústria farmacêutica a produzir. Então, o risco do desinteresse em desenvolver antibiótico é que vai haver escassez, né, de alternativas para o tratamento de doença infecciosa, risco e restrições do aumento do risco e de restrições de processos invasivos, cirurgias, inclusive, aumento de mortalidade, aumento de custos em saúde e, finalmente, desabastecimento, como aconteceu, e eu mostrei no vídeo para vocês, numa das videoaulas, com a sífilis, né? Era isso que eu tinha, espero que eu não tenha me alongado muito. E eu gostaria de abrir esse debate, essa participação, começando com a Dani, com a Andréia. O nosso grupo trabalha já há algum tempo com desenvolvimento de novos antibióticos, inibidores de bomba de fluxo, e a professora Daniela tem liderado desde muito tempo esses projetos, e o nosso grupo trabalha também com bactérias resistentes. A professora Andréia trabalha com bactérias gram-negativas e mecanismos de resistência, fitness. Então, o nosso grupo tem uma boa experiência. Eu trabalho com tuberculose, com resistência a micobactéria tuberculose, tem uma boa experiência, pelo menos na área de resistência e desenvolvimento de fármacos. Dani, queres falar alguma coisa? Oi, obrigada, Pedro. Não estou ouvindo, será que sou só eu? Bom, tu mencionaste bem quais... Para mim está cortando, não sei se está cortando para todo mundo. Ele estava dando um metálico antes. Aquele... Alô? Agora. Agora voltou? Voltou? Tá. A internet, a famosa internet. Então, como eu estava dizendo, desde 2013, o Pedro ressaltou aqui, nós iniciamos, então, as nossas linhas de pesquisa com o desenvolvimento de novos antimicrobianos, baseado em todos aqueles pilares que o Pedro mencionou anteriormente. Inicialmente, a gente trabalhava mais com esse screening inicial, onde a gente tentava descobrir novas moléculas, né, sejam elas de origem natural ou sintéticas, que tivessem potencialidade para atuar, principalmente frente ao Mycobacterium tuberculose, que foi a nossa primeira linha de arrancada. E logo depois, e mais recentemente, a gente tem tentado seguir toda essa necessidade que tem emergido e todas as propostas que a Organização Mundial da Saúde e esses órgãos regulamentadores têm tido de buscar outras alternativas, sejam elas reutilizar esses fármacos com um adicional de tecnologia, como é o caso da nanotecnologia. Nós temos também tentado proporcionar que esses compostos que a gente investiga tenham atividade não necessariamente relacionadas a uma nova proposta, uma nova mecanismo, mas também inibindo esses mecanismos de resistência, né? Também abrimos o nosso portfólio de espécies que a gente acaba testando, né? Então, a gente agora testa com gram-positivas, com gram-negativas, e não somente com micobactérias, como a gente fazia no princípio, mesmo que a gente ainda tenha como principal alvo as micobactérias, já que é o nosso carro-chefe desde o início, né? E hoje nós contamos com uma biblioteca muito grande, de mais de 1.000 compostos sintéticos, mais de 1.000 extratos vegetais, alguns deles já com algumas substâncias isoladas. E uma coisa bem importante, assim, para quem não vivencia essa rotina, e como o Pedro comentou também, poucos são os investimentos nessa área de pesquisa. Aqui no Brasil tem poucos grupos que trabalham com o desenvolvimento de antimicrobianos, principalmente no caso da tuberculose, né? E geralmente são grupos relacionados à academia, como ele também comentou. O que nós temos visto, assim, é que as dificuldades são grandes
e que nós dificilmente, pelo menos o nosso grupo, já que nós já estamos há 17 anos, né, estudando esse tipo de coisa, dificilmente nós vamos ter acesso a esse produto chegar na prateleira, porque falta dentro da estrutura da universidade tecnologia para que a gente consiga avançar e sair dessa fase pré-clínica, que é a que a gente acaba fazendo dentro da universidade. E também falta investimento da parte da indústria e das grandes empresas para investirem no desenvolvimento daquilo que a gente acaba desenvolvendo preliminarmente, né, nessa fase bem pré-clínica mesmo, dentro da universidade. Mesmo assim, a universidade agora tem tentado se aproximar mais dessa realidade com o desenvolvimento acelerado de patentes e também com aproximação com as empresas, né, para que a gente possa, então, sair muito dessa parte mais investigativa e consiga se aproximar da prática. Dificilmente alguns de vocês vai vir a utilizar um dos compostos que nós encontrarmos na nossa pesquisa ao longo desses anos, porque dificilmente houve um investimento ou uma parceria bem refinada para que a gente conseguisse avançar nesse sentido. Além disso, como ele colocou muito bem, meçam esse esforço no sentido de que, no nosso caso mesmo, nós já investigamos milhares de compostos e até agora nós temos alguns candidatos que também estão em fase pré-clínica e que logo ali na fase clínica podem declinar devido à parte da farmacocinética, da farmacodinâmica desse composto, devido à questão da heterogeneidade da doença, de como essa doença vai se aproveitar, enfim, vai ser aproveitado para as doenças, enfim. Então, na verdade, é um desafio bastante grande. Eu acredito, particularmente, que nós nunca vamos deixar de necessitar desses fármacos antimicrobianos, mas eu também acredito que o investimento de vacina poderia nos dar um respaldo muito maior em relação a isso, né? Minimizando principalmente os custos, mas eu também acho que, de certa forma, o desenvolvimento de vacina vai num aceleramento muito menor do que o desenvolvimento de antibiótico, porque também não é tão rentável para a indústria, que acaba que a gente fica meio refém desse mercado que tem por trás de todas as etapas de desenvolvimento desses novos fármacos. São fármacos que são pouco importantes, digamos assim, para a indústria, uma vez que uma doença infecciosa vocês vão indicar provavelmente o uso de um antibiótico por um tempo curto, dependendo da doença, é claro. Tuberculose tem um tempo maior e algumas outras doenças, mas doenças como pneumonias, por exemplo, geralmente vocês vão ter um tempo bem menor de uso desses fármacos do que no caso de doenças crônicas. Diga, Pedro. Primeiro eu estava procurando, não tinha um lugar que a gente botava uma mãozinha, tá aqui, que a gente levantava a mãozinha, né? Bom, não, Reactions. não, eu me lembrei que tem dois aspectos que a Dani abordou que eu tinha esquecido de falar. Um deles é que, além do tratamento ser curto, os novos antibióticos são reservados, especialmente aqueles de espectro maior, são reservados para casos mais graves. Então, além de você usar por pouco tempo, você usa menos, também porque são mais caros, né? Você usa menos. Então, tudo isso faz com que a indústria não se anime muito a investir, porque nós temos que entender que as indústrias, todas essas aí são indústrias, as importantes, né? A AstraZeneca, a Glaxo, a Pfizer, todas elas são multinacionais pesadas, que têm seus acionistas, e eles não querem muito saber se o professor Pedro está angustiado porque está acabando os antibióticos, eles querem lucro, né? E essa é a grande realidade. Então, partindo disso, o que o governo inglês está fazendo, que eu citei para vocês, parece ser uma prática razoável. Existem outras estratégias, eu li um artigo há pouco tempo muito interessante, todas as estratégias que teriam para estimular a indústria farmacêutica, e uma delas é essa, é comprar uma espécie de mercado regulador mínimo que animasse a indústria a produzir. Uma outra questão, eu não estou muito seguro que se as vacinas dão dinheiro ou não dão dinheiro, não sei.
não sei se vacina é mais lucrativo que antibiótico, não tem esse estudo. Acho que depende muito da doença que nós estamos falando. Mas, por exemplo, imagine vocês se desenvolver antibiótico para infecção hospitalar, por exemplo, a MRSA, não é interessante. Imagine vocês desenvolver para tuberculose ou para lepra, que é uma doença, que são doenças de populações menos favorecidas socioeconomicamente, a gente vai ver isso depois, mas quem compra são os estados, geralmente os estados pobres, que é onde tem uma alta prevalência dessas doenças, então vai diminuindo ainda mais a atração. E uma outra coisa que eu queria comentar sobre o que a professora Daniela falou, que eu acho que está perfeito, é que nós não vamos ver os nossos estudos, os nossos compostos na prateleira. E aí, uma coisa que foge um pouco o escopo da aula, mas que é uma coisa para refletir dentro da academia, e nesse sentido ela tá bastante vinculada à nossa intenção de que vocês façam reflexões, se você deve, a priori, patentear cada descoberta que você faça, ainda que você saiba que ela não vá além desse registro de patente, ou se você deve publicar e esperar que na coletividade, na construção do conhecimento, ele possa ser um grão de areia que colabore para o desenvolvimento de um novo antibiótico. Eu há muito tempo que tenho a convicção, né, não tenho a certeza não tenho de nada, mas eu tenho a convicção de que ou você tem uma parceria concreta com uma indústria que garanta estar parceira desde a síntese, né, das melhorias na molécula, na transformação de um líquido num farmacóforo, até a produção industrial, passando por todas as fases clínicas, você tem uma parceria com a indústria, ou é melhor você publicar. Ou você tem isso, ou você publica. Porque registrar patente para atender uma demanda do faz de conta que nós estamos agora entrando na inovação e tecnologia, me parece, inclusive, responsabilidade nossa. Então, essas são questões que envolvem o nosso meio na academia, e a gente nosso grupo já várias vezes discutiu. Acho que a gente, uma ou outra vez, patenteou alguma coisa em função da parceria que a gente estava, mas logo depois da patente a gente seguiu fazendo as publicações. Esse era o comentário que eu queria fazer em cima do que a professora tinha falado. Quero falar só mais uma coisinha, e aí depois já vou abrir o gancho para a Andréia, acho que vem bem a calhar. Uma coisa bem mencionada ali pelo Pedro é sobre essa questão do uso não ser clínico, né? Não ser para humanos. Tem sido uma coisa bastante batida e que tem preocupado bastante as pesquisas em geral, né? Esse contexto de que nós somos fruto do ambiente que a gente está, do convívio que a gente tem com os animais, dos alimentos que a gente consome, e até da interferência que esses fármacos e, na verdade, esses compostos que a gente acaba investigando, eles não são compostos que nunca existiram na natureza. Eles existiram e, em algum momento, podem ter entrado em contato conosco. E aí também a gente começa a entender essa questão de por que a resistência sempre vai existir, porque em algum momento, provavelmente, esses micro-organismos já tiveram contato com esses compostos. Então, esse contexto que agora está muito na moda, que chama One Health, está batendo bastante em cima disso. O uso para agropecuária já tem sido bastante limitado, mas ainda é bastante difundido, e às vezes não é o uso essencialmente farmacológico para os animais, mas é um uso que é utilizado para a produção de algum componente, para maturação de alguma coisa, ou às vezes não é do próprio fármaco, mas sim de um princípio ativo que vai ter um mecanismo de ação muito semelhante e que vai acabar deflagrando um mecanismo de resistência nesses micro-organismos. Um clássico que eu trago aqui somente como exemplo, é exatamente o uso desses sabonetes que eliminam 99% dos micro-organismos que são vendidos, né? E que os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, já
proibiu a utilização desses sabonetes, porque viu que os compostos que são acrescidos nesses sabonetes, tais como o triclosan, eles são compostos que acabam tendo um mecanismo de ação bastante semelhante ao que a gente tem para fármacos, né, antibacterianos, e isso acaba fazendo com que ele promova mecanismos de resistência, como o próprio efluxo, em bactérias do tipo Escherichia coli, por exemplo, e isso faz com que no momento em que a gente precise utilizar os fármacos que tem disponíveis na terapêutica, ou o próprio triclosan, que é utilizado dentro do ambiente hospitalar, ele não tem eficácia. Então, esse contexto de a gente falar do ambiente, do próprio hospedeiro humano, dos animais, do que a gente se alimenta, de estimular o nosso sistema imune através de imunomoduladores ou de probióticos, de também não influenciar tanto na microbiota, que acaba sendo um estímulo do nosso sistema imunológico, tem sido uma coisa bastante recente e que tem permeado muito dos estudos em relação ao desenvolvimento de novos antimicrobianos. Então, eu só queria deixar esse gancho, acho que a Andrea vai entrar nessa questão da resistência, então, não sei, Pedro, se quer que eu fale mais sobre alguma coisa? Não, está legal. Eu queria ouvir a Andrea, ver o que o pessoal tem para comentar. A Andrea contando a experiência dela com resistência, com os estudos que a gente fez. Oi, Andrea. Hoje eu estou entrando. Tirando aqui o vídeo. Então, até falando sobre a resistência, uma boa parte do que eu vou falar, eu estou preparando a aula para sexta-feira, que vai ser de infecções do trato urinário. Então, boa parte dos nossos resultados eu vou destacar, né, nessa apresentação. Então, agora eu vou ficar um pouco mais... Eu vou falar só, dizer que a gente trabalha principalmente com bacilos gram-negativos, uma das linhas de pesquisa que a gente vem atuando, e a gente tem tido bastante apoio de alunos da medicina, tanto é que uma das minhas ideias de eu disponibilizar para vocês são 2 apresentações que vão ser feitas na MPU, que são dos alunos do Omar e da Natália, que estão no 4º ano e que eles estão preparando, né, os vídeos para apresentar, e que é baseado também na experiência deles no estudo de resistência bacteriana, sobretudo. Eles estão trabalhando com determinadas enterobactérias que causam infecções não só urinárias, mas também respiratórias e da corrente sanguínea. Então, aí, só para comentar, eu não vou detalhar tanto, porque já está mais preparado para os vídeos que eu vou disponibilizar na sexta-feira, e aí na semana que vem a gente pode discutir mais, algumas informações a mais, mas basicamente um dos grandes problemas relacionados às infecções do trato urinário, que é um dos focos que a gente estuda, é que elas são muito frequentes em ambulatórios e também são uma das principais causas de infecções adquiridas no ambiente hospitalar, que faz, geralmente, também ser responsável por um grande consumo de antibióticos. E aí, muitas das bactérias que causam as infecções urinárias são, sobretudo, da própria microbiota do paciente, e tudo que vem de carga de antibióticos que eles já vêm tomando ao longo do tempo vai favorecendo com que elas vão adquirindo mecanismos de resistência. Então, não somente no ambiente hospitalar, onde a gente tem uma maior gama de bactérias multidroga resistentes, mas também na comunidade tem crescido o aumento da resistência, e aí um pouco do que o Pedro também falou ontem, do diagnóstico laboratorial, da importância disso, né, de identificar o microorganismo que está causando aquela determinada infecção naquele paciente, e o perfil de sensibilidade frente àquele microorganismo naquele paciente faz com que a gente tenha uma escolha terapêutica mais racional. Então, porque como o empírico a gente está tendo baseado, geralmente o empírico para a comunidade muitas vezes é baseado em consensos de antibióticos que tem ação frente aos micro-organismos que comumente causam aquela infecção, né? Nem sempre leva em consideração a prevalência local e o perfil de sensibilidade local do que aquela população que vai ser tratada, né?
Então, é importante conhecer quais são os principais patógenos, quais são os perfis de sensibilidades predominantes desses patógenos, para, se caso tenha a escolha empírica, ter uma escolha mais racional. Então, o que eu vou falar e que está ali é mostrando os principais mecanismos de resistência a bactérias que causam infecções urinárias, sobretudo os bacilos gram-negativos, e como o exame laboratorial pode contribuir para reduzir, né, essa seleção que vem ocorrendo. Então, a gente tem alguns estudos mostrando ao longo dos anos o aumento da resistência, os mecanismos que estão se proliferando, que estão se disseminando, sobretudo em plasmídeos, né? E também, muitas vezes, tem a bactéria resistente a determinado antibiótico, mas pelo fato de ele estar o gene que causa a resistência está em plasmídio, ele carrega outros genes de resistência, e isso vai favorecendo também, quando não responde bem ao tratamento, vai se trocando o antibiótico, e aí vai aumentando o número de fármacos que esse micro-organismo vai ficando resistente, vai ficando mais difícil de tratar. Então, eu vou falar mais isso nas aulas que eu estou preparando, assim, né, mais detalhado, assim, mostrando mais específico o caso. Obrigado, André. Eu não sei, Nani, tu quer fazer algum comentário? Júlia, Ana Júlia, quem mais que está aqui? Alunos. Eu estou preocupado com uma coisa. Bom, antes de dizer minha preocupação sobre a disciplina, eu vou fazer mais um comentário. Eu quero deixar assim vocês absolutamente cientes de que a seleção de bactérias resistentes é um processo evolutivo inexorável como qualquer processo evolutivo. Dependendo do antibiótico, dependendo do alvo e dependendo da bactéria, isso vai tardar mais ou vai tardar menos. Quanto mais nós usarmos, menos vai tardar. Então, não há dúvida que todo antibiótico seleciona a cepa resistente. As cepas resistentes são aquelas mais aptas, esse é o processo evolutivo. E o que nós devemos fazer, enquanto profissionais de saúde, é usar de forma racional o antibiótico. E sobre o papel do laboratório nesse contexto, é como a professora André acabou de repassar, o que o laboratório necessita fazer é aumentar a qualidade de evidências para que o clínico possa prescrever da forma mais eficaz e racional possível. Esse é o contexto. Por isso, eu agradeço a Júlia pelo estímulo de voltar a ler alguma coisa sobre antibiograma e ter a sensibilidade MIC, porque esse artigo é muito interessante, ele mostra a complexidade que é determinar esses valores e a dificuldade que é transformá-los em dose terapêutica. E o que nós estamos falando desde ontem na diagnóstica, a professora André volta a falar semana que vem, que, aliás, é dia 5, só para ficar claro, dia 13 e dia 5. Nós temos 2 seminários síncronos semana que vem. Dia 13, então, ficou arbovirose e doença sexualmente transmissível. Não é isso? Não, arbovirose e doenças do trato gastrointestinal. E na quinta-feira, dia 5, ficou infecções do trato urinário e infecções sexualmente transmissíveis. Tá? No mesmo horário, 1h30. André, tu queres que eu mande o link ou tu vais mandar? Eu posso mandar, porque daí fica mais fácil de eu ser, assim, controlar microfone, gravar e tudo assim. Perfeito. Daí eu, por sendo vou anfitriã. presente nas duas, né? Perfeito. Uma outra coisa e essa é a minha preocupação, eu estou vendo que está diminuindo o número de alunos de forma bastante significativa, desde os primeiros seminários para cá. A minha preocupação é o seguinte: nós entendemos que é correto e que é eficaz disponibilizar o vídeo do seminário,
mas isso não deve ser de forma nenhuma um estímulo para que não se participe do seminário ao vivo. Eu reitero que há aqui um grupo de professores, de doutorandos, de mestrandos disponíveis para discutir com vocês, fazer reflexões, mas o vídeo, quando ele depois de gravado, nós não estamos mais aqui, nós só vamos estar no vídeo. Então, se perde a oportunidade de um tempo relativamente curto. Eu vejo que hoje, por exemplo, nós somos, segundo as minhas contas aqui, agora 21. Éramos 22, alguém já saiu, 21. Então, desses 21, nós temos Ana Júlia, Andréia, Daniela e professora Ana Maria. Desde aí nós temos 6 membros do núcleo docente e 15 alunos, num universo que eu acho que deve ser em torno de 35, 36. Então, eu estou bastante preocupado com essa pouca assiduidade, que alguns possam ter dificuldade de acessar a internet e tal. Eu compreendo, mas me parece que está se perdendo uma oportunidade bastante importante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Se o senhor me permite fazer uma colocação a respeito das aulas do seminário, eu acho que se a gente buscasse uma forma de interagir um pouco mais nessas aulas do seminário, não sei, talvez trazer alguns questionamentos para que a gente também possa interagir mais com vocês, talvez isso possa ajudar um pouco. A revisão é muito importante, mas, assim, eu estou dando minha opinião pessoal, como forma de tentar melhorar um pouco. Talvez trazer mais aluno também, eu não sei. Mas talvez trazer questionamentos para que a gente possa discutir, interagir mesmo. Enfim, só uma ideia. Não, me parece interessante, Melissa. Na verdade, a gente trabalha com pouco tempo, então a gente não consegue tapar toda a demanda, né? Então, se nós quisermos fazer uma revisão, acaba que a revisão toma 40 minutos, porque são 4 vídeos de 20 que seriam 80, que reduz para 40. E talvez a revisão não seja a melhor estratégia. Talvez fazer perguntas no seminário seja a melhor estratégia, e a gente pode inaugurar isso semana que vem, que a gente tem 4 seminários, os professores dos seminários estão todos aqui. A gente pode dirigir com perguntas. Às vezes, em alguns casos, por exemplo, eu penso que se poderia apresentar caso clínico, mas os casos clínicos, eles, em geral, eles usam informações que ainda talvez não sejam do domínio de vocês. E se a gente simplifica muito o caso clínico, ele não fica um caso clínico, na verdade, né? Então, talvez o que a gente possa fazer isso é direcionar com perguntas. Você sabe que quando a gente montou esse módulo, eu pensei nisso. Mas eu pensei que as perguntas viriam a partir da visualização dos vídeos e que vocês dariam as perguntas. E mais, o que eu me enganei rotundamente foi que a utilização dos fóruns seria muito mais intensa. E eu entendo que você disse que se não houver uma pergunta estimuladora, até por uma prática nossa de inércia, de ficar passivo, a gente acaba não participando. Bom, nós temos ainda tempo para fazer algumas coisas nesse sentido. Os questionários que foram feitos também tinham essa intenção. A intenção do questionário era menos avaliativa e mais provocativa, mas ninguém trouxe dos questionários nenhuma questão para dentro do seminário. Isso também, para mim, foi uma surpresa. Mas eu concordo contigo, acho que se a estratégia não deu certo, a gente pode fazer outra. Ainda nos restam 2 semanas, pelo menos, né? E nessas 2 semanas a gente pode alterar um pouco a estratégia, em vez de eu fazer uma revisão completa,
eu diminuo a revisão para que sobre tempo para a gente discutir perguntas. Eu não sei não sei, pois não? Não, é só porque, no caso, a revisão eu acho ela importante, sabe? Não só para sedimentar o nosso conhecimento que a gente viu nas aulas gravadas, mas também que, às vezes, na hora que você está falando, levanta, né, aquele questionamento que a gente talvez não tenha tido, né? Então, eu acho que a revisão também é muito importante, professor. Eu não estou desconsiderando de forma alguma. A gente pode fazer um híbrido. Eu posso fazer o seguinte, eu não sei o que a professora Andréa, a professora Ana, a professora Júlia, que são as que vão conduzir os seminários semana que vem, penso. Mas o que eu estou pensando, tá, que você agora me despertou, é o seguinte: se dentro da revisão, né, eu diminuo a revisão e faço inserção de perguntas na revisão. Então, dentro da revisão, a cada bloco da revisão, eu insiro algumas perguntas, eu vou fazendo a revisão e aí chego no slide e tem algumas perguntas para a gente discutir. Talvez isso seja outro dinamismo. Eu acho que talvez pudesse melhorar assim, professor. Eu acho que... Assim, para dizer só uma coisa, como forma de crescimento mesmo, sabe? De forma alguma, eu estou diminuindo a abordagem que o senhor fez, que os professores fizeram, de forma alguma. Não, tá ótimo. Eu quando disse para vocês lá no início que eu estava aprendendo, e acho que todos nós estamos aprendendo com esse modelo, primeiro porque é verdade, porque nós estamos aprendendo, né? Eventualmente a gente comete alguns equívocos até na colocação do AVA. E segundo, porque eu acho que esse modelo de agora, ele nunca mais vai ser abandonado. Eu acho que ele vai ser híbrido com presencial, e nós vamos agregar isso como ferramenta. Talvez já tivéssemos, certamente nós já deveríamos ter agregado, mas, enfim, não agregamos. Então, eu agradeço bastante as opiniões de vocês, porque elas que vão construir o módulo melhor. Eu não sei, acho que o Carlos queria falar alguma coisa. Sou eu. Pois não. Indo de encontro a essa sugestão da Melissa e tudo que a gente está conversando nesse momento, eu acho que pequenas coisas, assim, como, por exemplo, ontem mostrou imagens e que sugeria, por exemplo, o que seria encontrado provavelmente no líquor, qual seria a bactéria, micro-organismos, seriam pequenas perguntas dentro dos próprios seminários, já talvez seja um híbrido, assim, uma sugestão, é só Não, eu acho uma ideia. Ontem você lembrou bem, ontem eu fiz isso. Acabamos fazendo isso, porque colocamos aquelas perguntas em relação à microscopia. Eu acho que pode ser naquele estilo mesmo, né? Eu acho que aquele estilo vai funcionar. Não sei o que a Nani acha, a Andréia, a Júlia, a Dani. Não, eu acho bom. Podemos fazer desse jeito para a semana que vem, para arbovirose. Eu vou apresentar bem pouco, porque já está no vídeo e na aula. E a gente, então, levanta questionamentos, em vez de apresentar muito, a gente levanta questionamentos sobre o que foi apresentado na videoaula já e nos slides, né? E nos vídeos de suporte, e nos artigos. A gente colocou artigo, colocou vídeos de suportes interessantes. Eu acho que eles teriam que olhar tudo isso para que a aula se torne mais frutífera, né? Sim, a ideia na verdade... A revisão, em vez da gente falar sobre a revisão, a gente em cada slide questionar, né, completar aquele assunto, os alunos interagir completando, não a gente, né, falar, eles responderem, né, o que tal doença, quais são os sintomas, quais os fatores de virulência que estão associados, né, para ver se realmente entenderam pelos vídeos. Uhum. Eu acho bem interessante. Vamos tentar. Eu acho que vai facilitar agora que, na verdade, o que foi agora foi muito a parte conceitual de tudo que a gente vai precisar para essas aulas que a gente vai dar agora. Então, por isso, eu vi muita facilidade agora, quer dizer,
ao preparar, né, atualizar as aulas de infecções urinárias, vendo aquilo que tu já comentou dos fatores de virulência, até a conversa de virulência e patogenicidade, vai ter exemplos mais clássicos mostrando quais são os fatores que fazem a bactéria se tornar, né, um patógeno. Então, acho que valeu porque a gente teve bastante parte conceitual para os alunos, né? E agora, para a parte que agora a gente está comentando nós, eu digo porque vai ter a Nani, a Júlia, falando de doenças em si, né? Já mais uma parte não conceitos, mas mais de doença. Então, a gente vai juntar muito do que foi falado até agora. Foi falar de diagnóstico, falar de conduta, de característica do patógeno mesmo, né? Então, acho que vai facilitar a gente agora especular baseado naquilo que eles já tiveram, o que já sedimentaram de conhecimento, aquilo que foi apresentado nessas 2 semanas, né? Que elas são mais conceituais, né? Então, talvez é mais difícil mesmo a interação quando se passa mais conceitos do que agora juntando esses conceitos nas doenças que nós vamos falar. Exato. Professor, também tem outra questão. Eu acho, sobre o número um pouco menor hoje aqui na reunião, eu acho que algumas pessoas acharam que era na quinta. Mas é só um palpite. Mas no fórum houve alguma... Ficou confuso lá no fórum, não? Ou ficou claro que era... Porque eu acho que no fórum a data correta hoje, que dia é? 28. 28. No fórum, não. No fórum está escrito 28. Link para o seminário. Não, prof, eu acho que a gente se acostumou às aulas síncronas, terça e quinta. Eu mesma, assim, só sei porque mandaram o link no grupo, mas eu não ia ter lembrado, eu pensei que era amanhã também. Tá bem. Essas coisas, assim, acho que, na verdade, as aulas eram para ser segunda, terça, quarta e quinta, né? Mas, enfim, como é proposto e normatizado pela universidade que seja prioritariamente assíncrono, nós ficamos com um pouco essa flexibilidade de fazer... primeiro, eu achava que ia ser um seminário só, e logo percebi que um seminário só é muito pouco por semana, mas isso, na verdade, é como eu disse a vocês, eu percebo conforme eu vou fazendo. Algo que eu não tenho experiência, eu primeiro tenho que me apropriar do conjunto das coisas para poder ter uma noção mais clara. Eu já vi que, por exemplo, até uma distribuição de conteúdo, como é muito conteúdo para pouco tempo, nós temos uma semana a menos, também isso pesa muito, está nos pesando muito essa semana, nós somos 5 semanas e agora estamos só com 4. Essa semana faz muita falta. Mas, enfim, nada do que... Eu não estou aqui, não sou de chorar as pitangas, não sou de sentar na beira da calçada e ficar reclamando, que, na verdade, a ideia aqui realmente é construir, acho que a gente está construindo. Acho que é legal que vocês falem com os colegas, porque já a dinâmica a partir da semana que vem vai ser essa, vai ser uma dinâmica de revisão intercalada com perguntas dentro da própria revisão, e seria bom que todos tivessem, que a maioria participasse também das respostas. Eu não sei sobre esse ponto da organização da disciplina, alguém tem mais algum comentário? Porque eu tenho uma pergunta para fazer. Bom, ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou fazer a seguinte pergunta que a professora André vai gostar muito. Imagine vocês o seguinte, uma bactéria, ela evolui ao longo de algumas, estima que sejam bilhões, né, de anos, outras milhares de anos. Então, a bactéria vai evoluindo e no processo evolutivo há que se entender que fica mais capaz, não é isso? Então, ao longo da vida, né, da bactéria e do elefante, vão ser selecionados aqueles que são mais capazes, certo? Isso significa que o conjunto da obra, o tipo de enzima ribossomal, o tipo de DNA girasa,
o tipo de enzima que constrói a parede são as mais eficazes. Porque nada foge da evolução e muito menos os genes. Correto? Estão de acordo ou não? Primeira pergunta é essa. Estão de acordo ou não? Sim. Com a minha visão, é uma visão simplista, é uma visão muito simplista da evolução, mas para a bactéria, para o objetivo de agora, me parece que é isso, né? Então, as bactérias são selecionadas ao longo do tempo e ficam as mais aptas. Bom, posto isso, quando você coloca antibiótico no meio onde está essa bactéria, por exemplo, no tratamento, ou no ambiente, ou onde for, você seleciona aquelas que mutam, por exemplo. Não vamos nem falar daquelas que recebem o plasmídio, vamos direto nas que mutam. E, na presença do antibiótico, qual que vai sobreviver? A mutante resistente ou a mais... a que foi selecionada ao longo do tempo e que é sensível? Qual é que vai sobreviver na presença do antibiótico? O que vocês acham? Eu diria primeiro que seria a mutante resistente, mas a gente não pode ser simplista e achar que só porque ela tem uma mutação e que ela é resistente, que isso vai definir toda a capacidade de sobrevivência dela. Tá, mas a sensível não vai sobreviver. Não, eu acho que não. Se sobreviver alguém, sobrevive a mutante resistente. Isso. Só Certo. que eu acho que tem outros vários fatores relacionados à fisiologia e genética dela que também ajudam nessa sobrevivência. Por exemplo. Por exemplo... Ai, professor. Por exemplo, outros fatores de virulência, ou, às vezes ela tem um mecanismo melhor. Não, mas vamos supor o seguinte, que ela mantenha, no mundo hipotético, vamos supor que ela mantenha quase toda toda estrutura e a ultraestrutura igual e só mute naquele gene que codifica o alvo do antibiótico. Por exemplo, ela muta uma enzima ribossomal um gene codifica a enzima ribossomal, portanto, a enzima ribossomal está mutada, que é o alvo de um aminoglicosídeo, por exemplo. Mas daí tem que levar também em consideração o hospedeiro, né, professor? Não. Tá, vamos falar em ambiente, então. Não, tu leva em conta o hospedeiro, mas na presença do antibiótico, seleciona a resistente. Olhando assim, parece que sim. Tá. Então, vamos para a terceira pergunta, que é a pergunta do milhão. Quando você retira o antibiótico, a população sensível, ela, vamos supor, no ambiente hospitalar, tá? A população sensível está lá presente em outros sítios, em outros nichos, em outras pessoas, e ela vai voltar a ocupar o lugar dela ou não? Vocês acham que a resistente tem algum custo biológico para se tornar resistente? Vejam, ela mutou um gene essencial, que foi selecionado milhares de anos. Ela mutou para ficar resistente, mas agora você tira o antibiótico. Você acha que ela teve algum custo biológico e ela tende a desaparecer ou não? Eu acho que ela não tende a desaparecer, porque ela ficou, teoricamente, entre aspas, um termo não técnico, mas assim, mais capacitada. Mas não sei, né, professor? Ela ficou mais capacitada na presença do antibiótico, mas sem o antibiótico ela está mais capacitada, então a evolução não funcionou para ela, o antibiótico é que fez o processo evolutivo. Não, eu acho... Ai, agora eu não sei, fiquei super em dúvida. Acho que ela tende a desaparecer, né? Tende a desaparecer. Professor André. Dizer, sim ou não, não sei. Professor André vai explicar. Eu acho que também pode acontecer como
alguns órgãos, né, algumas coisas com o passar dos anos de evolução que não tiveram uma função específica no nosso corpo, eles também foram desaparecendo, né? E eu acho que pode acontecer o mesmo na falta desse estímulo, né? Então, a Ludmilla estava começando por um sentido, Começou e aí bem. depois mudou um pouquinho. Eu achei que ela ia dar a resposta Começou bem. perfeita, mas começou bem. Aí depois mudou um pouquinho, mas Já achei que eu ia ter que pagar o prêmio do milhão. 1 milhão, exato. O Pedro estava suando frio ali. Mas então, Ludmilla, o teu pensamento estava certo quanto ao passar dos anos, e eu vou comentar assim. Então, bem como o Sr. Pedro falou, tu tem uma bactéria que era sensível, se tornou resistente, sofrendo uma mutação em algo que era essencial para ela. Na presença do antibiótico, foi ela que sobreviveu, mas depois que acabou o antibiótico, novas cepas que estavam ali da mesma espécie, que não tem a mutação, volta a se restabelecer. E aí, aquela que teve alteração, né, que levou a uma mudança em algo, um gene essencial, manteve ela viva, porque ela sobreviveu mesmo, né, com o antibiótico, continuou causando ali a doença enquanto ela estava resistente para aquele antibiótico, né? Manteve ela viva. Mas ela está mutada. Quando elas estão juntas, a tendência, né, que vocês já responderam, é que ela seja eliminada quando não tendo antibiótico, porque ela teve um custo biológico para se tornar resistente, né? Então, a tendência seria isso. Então, a gente não tem mais bactéria que se tornou resistente sobrevivendo no organismo ou no ambiente, vocês acham? Ou sendo transmitida e causando novas doenças? No caso, com o desuso do antibiótico, a microbiota anterior se restabelece. Isso explica por que alguns antibióticos, durante um período, deixam de ser usados e voltam depois de algum período. Seria mais ou menos. Isso acho que é um procedimento que é eficaz. Retirar o antibiótico por um tempo, aí reduz, eu acho que tem se tornado uma redução da resistência de bactérias resistentes àquele antibiótico quando ele não está mais presente. Tem se visto isso. Eu acho que como os antibióticos, né, tem o aumento do uso deles aumentam a pressão de seletividade, eu acredito que você diminuindo essa pressão pode ser diminuída também ao longo do tempo, né? Como o professor Pedro comentou. Mas acho que elimina a bactéria resistente, ela deixa de existir, tendo só sensíveis. De forma completa, eu acredito que não, mas eu acho que ela começa a entrar em uma certa desvantagem em relação às cepas selvagens, que talvez esse custo biológico, por exemplo, pode ser uma demora a mais no processo, por exemplo, de replicação. Então, no momento que o estímulo é retirado, as cepas selvagens podem aumentar em número e aquela lá continuar, só que uma população menor, já que aquele estímulo foi retirado e não tem mais essa pressão seletiva. Perfeito. Existe esse procedimento. Esse processo ocorre muitas vezes. Mas aí eu te pergunto, e vocês acham que existe compensação? Pode existir compensação por um problema? Que até vocês, muitas vezes, no organismo de vocês, algo que possa ter uma deficiência, pode ter algum mecanismo de compensatório? Eu acho que existem isso também em bactérias, em micro-organismos. De compensação, prof, eu fiquei um pouco confusa assim, com a pergunta. Então, trouxe um bom exemplo, né? Por exemplo, as fluoroquinolonas, né? Que podem causar mutação na girase. A girase ajuda a evitar aquele supercoile, aquele enovelamento, né? Quando vai ocorrendo a duplicação do DNA, por ele ser circular, se
se fosse abrir lá a fita dupla de DNA e não tivesse a girase na frente, ela se enovelava e trancava, e não teria replicação. Aí a mutação, aí a DNA girase evita, né, esse superenovelamento que vai ajudando a ocorrer a duplicação do DNA. Mas aí as fluoroquinolonas, o que elas fazem? Elas vão ali na DNA girase e para ela fazer esse relaxamento do DNA, o que ela faz? A DNA girase faz pequenos cortezinhos no próprio DNA e religa depois, né? Só para ele ficar, como ele é fita dupla, para uma fita passar pela outra assim e ir relaxando, mas depois ela religa, corta e religa. Com as fluoroquinolonas, ocorrem esses cortes e ela não consegue mais religar. Ele não consegue deixar a parte da girase religando. Então, picoteia e assim morre a bactéria com a fluoroquinolona. Algumas mutações na DNA girase, no gene que codifica para a girase, acaba fazendo com que a fluoroquinolona não consiga encontrar esse alvo mais e ela continua tendo ação. Mas é uma ação mais debilitada, porque é onde ela teve mutações em locais que são essenciais para fazer esse processo, que ficou meio capenga, né? Começou, e pode diminuir. Mas a gente tem muita bactéria com resistência a fluoroquinolonas que segue se multiplicando. Agora mesmo tem sido até restringido o uso de fluoroquinolonas principalmente em infecções de origem comunitária, e a gente segue encontrando bastante bactérias com resistência a fluoroquinolonas, tendo a mesma capacidade de se multiplicar sem as mutações. Por que será que ocorre isso? Deixa eu fazer um comentário, André. Claro, né? Nós não vamos conseguir entrar a fundo em resistência na tuberculose. Não vai dar tempo, né? Eu tenho tentado enxugar o máximo possível, mas para abordar ao conjunto do tema não vai dar tempo. Então, acho que a gente pode trazer aqui também as micobactérias, né? Claro. Vou fazer uma história legal. Quando vocês vão gostar. Lá no início dos primeiros usos de antibiótico, logo no início, quando se começou a utilizar a isoniazida, dois pesquisadores muito importantes viram que a Mycobacterium tuberculose, que era resistente à isoniazida, que eles haviam isolado, tinha um custo biológico muito alto. E durante um tempo bastante longo, ficou como um paradigma dentro da resistência, especialmente Mycobacterium tuberculose, que uma bactéria resistente necessariamente tinha um custo biológico. Com o passar dos anos, com a evolução da tecnologia, das ferramentas, né, se descobriu que, na verdade, a resistência naquela cepa específica, que havia sido isolada lá em 1950 e alguma coisa, ela tinha uma deleção do gene total. E, portanto, não havia nenhuma atenuação, nem no gene, nem fora dele, porque o gene não existia mais, havia sido deletado, e realmente, quando o gene é deletado, ela tem um custo biológico, mas esse é um fenômeno raro. Por azar, a que se isolou, estudou, tinha justamente o fenômeno mais raro de todos, que é a deleção completa do gene. Porque a maioria das cepas que são resistentes à isoniazida, que era o caso, elas têm uma mutação pontual, elas mudam só um nucleotídeo num específico lugar, a maioria delas num específico lugar desse gene CATG, que codifica uma catalase peroxidase. Então, essa crença de que uma cepa resistente é necessariamente deficiente sobre o ponto de fitness, né, é uma crença em alguns fenômenos que não podem ser generalizados. Esse era o comentário que eu queria fazer sobre a Mycobacterium tuberculose. Eu quase que já ia dar a resposta agora, porque eu ia falar sobre a rifampicina, mas não vou falar. Vamos ouvir o que o pessoal tem para dizer.
Então, moral da história, vocês acham que uma bactéria que se torna resistente ela tem sempre um custo biológico, ou ela pode ser competitiva da mesma forma com a sensível e também ser transmitida, ou a tendência é sempre ela desaparecer? Bom, agora o professor Pedro falou, né? Eu acho que, a depender do tipo de mutação mesmo, né? Igual ele falou, uma mutação pontual, mas eu ainda creio que possa existir uma menor taxa porque existe um gasto de energia, um uso, pelo menos, energético da célula para fazer esse processo. Isso pode diminuir algum processo ou outro, um processo metabólico, de uma forma indireta. Talvez diminuir, mas não acredito mais que realmente desapareça, né? Mas depende muito dessa mutação aí, eu acredito. Perfeito, eu acho que tu abordou aí uma informação bem pertinente, o tipo da mutação, e isso também a gente vem encontrado bastante. Geralmente, quando a gente estuda a base molecular da resistência, baseada em mutações, a gente encontra uma predominância de uma mutação, né, relacionada à resistência para alguns determinados antibióticos e em alguns micro-organismos. E geralmente o que tem se visto é que aquelas que têm a predominância, quando ela tem essa mutação, mesmo no início, logo que ela tem essa mutação, essas que são predominantes têm uma tendência a ter um baixo custo biológico, né? Então, o que se estuda qual é a capacidade de replicação da cepa sensível, né? Tu compara a resistente em relação à sensível, quanto ela consegue ter a mesma capacidade de se multiplicar das duas, né? E a gente vê que tem determinadas mutações pontuais e que geralmente são as predominantes, são as que elas conseguem estabelecer a resistente e ser transmitida, que não causam custo biológico. E temos mutações que causam custo biológico, mas ao longo do tempo vão tendo mutações compensatórias que vão fazendo ela se restabelecer e ter o mesmo fitness, a mesma capacidade de replicação, né, ao longo do tempo. Então, tu falou bem direitinho, o tipo da mutação é bem importante, é bem relevante mesmo. Muito obrigado, André. André é especialista em fitness e custo biológico e tem estudado isso há bastante tempo. E é um estudo super interessante. A gente tem trabalhado com isso em micobactéria, é bem interessante. Mais alguma pergunta? Professor, pois não. Sobre o questionário agora. Sim. No caso ali sobre o vídeo da evolução da bactéria, a resposta, eu não sei se eu posso dar a resposta aqui, porque eu já completei o questionário. Pode. No caso, a resposta é que a resistência aos antimicrobianos é um processo evolutivo onde o micro-organismo adapta-se ao ambiente, né? E, no caso, eu queria saber por que a resistência aos antimicrobianos ocorre por transferência genética, por que não pode ser a resposta correta? Porque eu pensei, no caso, naquele processo de conjugação. Mas deixa eu voltar à pergunta lá, Carlos, peraí. Deixa eu voltar à pergunta, porque eu agora não estou lembrando exatamente como é que foi montada a pergunta. Dicionário, segunda semana. Considerando o experimento laboratorial demonstrado nesse vídeo, é possível inferir que, 1. A resistência dos antimicrobianos ocorre por transferência genética. B. A resistência dos antimicrobianos é um processo evolutivo onde o microorganismo adapta-se ao ambiente. As mutantes resistentes já existiam no nó inicial. Bom, a tua pergunta é por que a resistência aí não é por transferência genética. Não, porque, na verdade, eu estou me referindo a esse vídeo em concreto. E nesse vídeo há uma população clonal de bactérias. Quer dizer, essas bactérias não tinham plasmídio porque elas todas vêm do mesmo clone, entendeu?
E aqui o que ocorre é uma pressão seletiva, não uma transferência Se houvesse uma transferência anterior, seja por conjugação, por transformação, por transdução, o que fosse, na fase posterior de presença de antibióticos, tu ia selecionar essa que recebeu o plasmídio. Mas aqui elas partem de uma população única, uniforme, que não tem plasmídio, não há transferência porque é a mesma população. O que ocorre aqui, na verdade, é uma adaptação no processo evolutivo por mutação. Essas que chegam ao final aqui do vídeo são as mutantes. Elas não receberam plasmídio porque elas não tinham contato com nenhuma bactéria com plasmídio, já que elas estão originadas de uma população uniforme. Não sei se eu me fiz claro. Entendeu, Carlos? Elas, no caso, são todas, digamos assim, iguais? São todas iguais. É uma população que se chama população clonal. Elas saem de uma única célula, uma dispersão de uma população igual. O que vai diferenciar nesse caso aí, que elas não estão em contato com outras populações, é a mutação. Elas não podem transferir o que elas não têm, porque elas saem de um inóculo absolutamente uniforme, de um mesmo clone, como a gente chama. Isso aí é uma dispersão clonal. Então, o que muda entre elas é a mutação delas. E por que muda? Porque, randomicamente, elas vão ter, estocasticamente, elas vão ter mutações. Porque o sistema de reparo do DNA é limitado. A bactéria tem um sistema de reparo. Então, se a DNA polimerase erra, ela tem a própria DNA polimerase, tem o sistema de recuo e de revisão. E ela faz o reparo, mas esse reparo falha às vezes. E, na presença do antibiótico, ela vai selecionar essa que não houve o reparo e que, por acaso, é resistente ao antibiótico. É tudo por acaso. Mas aí não há transferência porque não há uma população ao lado com plasmídio. Não sei se tu entendeu, deu para entender. Entendi. Então, basicamente, houve uma seleção no início ali. Isso. E aquela Exato, vai selecionando, porque ali tem um gradiente, né? Tem um gradiente, ela vai selecionando pelo gradiente de concentração de antibiótico. Vão sempre passando para a próxima fase aquela mutante que resiste a uma concentração maior. Porque isso sim, é preciso que se deixe claro, não está na pergunta, mas é preciso deixar claro. Pode até ser que as que resistiram no início não tivessem a mesma mutação daquela que nós selecionamos no final. Porque uma mesma bactéria, ela pode ter, num processo evolutivo de resistência, ela ter modificações de expressão de genes, por exemplo, de efluxo, que diminui a concentração de antibiótico, ela segue vivendo numa faixa intermediária de concentração, e aí nessa faixa há uma mutação e ela passa a resistir a uma concentração maior de antibiótico. Entendeu? Não quer dizer que ela tivesse mutado lá no início. Ela pode ter mutado em qualquer lugar até o final e pode ter tido um processo preliminar de resistência em baixo nível, que é o caso do efluxo, por exemplo. Por isso que o efluxo é tão importante. Vocês sabem quantos inibidores de efluxo existem no mercado, em uso? Não. Vocês sabiam que o efluxo é um mecanismo de resistência de algumas células tumorais a antitumorais? Tem algumas células, alguns tumores, eu acho que um deles é um dos tipos de câncer de mama, que as células do tumor têm uma sobreexpressão de uma bomba de efluxo e, com isso, ela se torna resistente, para dizer de alguma maneira, ela se torna resistente a um dos antitumorais. E esse mesmo mecanismo existe no mundo microbiano, fungos e bactérias principalmente, e também está envolvido com resistência. Então, é uma coisa importante, porque isso diminui a sensibilidade aos antibióticos, é um passo prévio a uma mutação
que vai dar um alto nível de resistência, e também está presente em outras enfermidades, como, por exemplo, tumores. Quantos nós temos? Nenhum. Nós não temos nenhum inibidor de efluxo em uso, porque não é fácil encontrar um inibidor que possa ter toxicidade seletiva. Esse é um dos grandes desafios. Algumas empresas estão envolvidas nisso já há bastante tempo. A busca de inibidor é uma coisa que já tem quase 30 anos. Muita pesquisa, mas nenhum inibidor até hoje foi colocado em uso. Tá bom? Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Não? Bem, gente, então, muito obrigado. Eu vou fazer uma revisão ali, ver se está faltando alguma coisa nos questionários, mas eu acho que não. E na semana que vem, dia 3, então, terça-feira, nós temos o primeiro seminário 5 da próxima semana, que a gente, então, a professora Ana e a professora Júlia vão fazer já a revisão mais ou menos nisso que a gente acertou hoje. Depois o outro é na quinta-feira, que a professora Andréia vai colocar lá o link, que é sobre infecção do trato urinário, infecção sexualmente transmissível, que aí também vai ser dividido entre a professora Ana Maria e a professora Júlia. E também vamos fazer uma revisão nesse sentido, eu vou estar nos 2 seminários também. Qualquer dúvida, utilize o fórum, e nós estaremos à disposição. Tá bom? Um abraço. Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, até mais. Ô Pedro, fica um pouquinho a ver se eu consigo compartilhar a tela só para praticar como que é. Beleza, maravilha. Como que é? Já está aqui na minha, posso entrar já? Para aí. Pode, vários participantes podem compartilhar. Tá, e aí onde que eu... Ah, vou nos arquivos. Isso. Não. Põe no teu escritório. Põe no escritório. O que é meu escritório? No desktop, Sim, pero não sei onde. Peraí. André, está sem fone, André. Tá sem. Eu dei de falar aqui explicando. André estava todo no tutorial, mas mudo. Mudo. É para leitor de lábios. Olha aí, já está compartilhando aí. Perfeito, está compartilhando, Nani. Ah, então tá. Então vou deixar aí bem fácil para compartilhar. Tá bem, tá joia. Pedro, outra coisa. Na aula de infecções sexualmente transmissíveis, eu preparei HPV e herpes. Eu não preparei HIV porque essa eu dou no 4º ano completo. Mas tu acha que eu tenho que apresentar alguma coisa da HIV? Eu acho que não. Eu acho que não. A Júlia vai apresentar gonorreia, sífilis. E clamídia, provavelmente. Clamídia já é bastante coisa, né? E se eles vão ter HIV depois, no 4º ano, aí não... Até porque depois, na hora da revisão, já fica pesado, né? Já é muita coisa para uma... Sim, é muita coisa. E mesmo que a gente vai fazer em termos de perguntas, igual colocamos os questionários lá no ABA para eles responderem. Sim, igual. O questionário está sendo avaliado, Pedro, só para eu saber se é por avaliação. Ele tem uma avaliação automática, né? A única coisa que eu não corrigi foram as 2 questões dissertativas. Eu comecei a corrigir, mas não tive perna, que eu estou fazendo. Mas vai valer nota, o questionário vale nota também. Vai. Só para saber. Até para eles estimularem, né? Fazer, eles ficarem envolvidos com o questionário. Eu, na verdade, assim, eu tô, como eu disse para eles, eu estou realmente aprendendo algumas coisas, estou vendo que funcionam, outras que não funcionam, mas... Pedro, e podem ser dissertativas as questões também? O problema de ser dissertativa pode, o problema de ser dissertativa é que tem que corrigir todas depois, né? Quantos alunos? Aí eu, como não tive tempo, me arrependi de ter posto dissertativa, estou botando só a escolha múltipla. Pois é. Então, 38 alunos. Mas olha, mas é tão legal, tem umas ferramentas bacanas, tu pode botar vídeo, tu pode botar figura, é muito mais fácil botar aqui do que fazer uma prova escrita com isso. Eu não sei como é que nós vamos monitorar depois quando eles forem fazer. Claro que eu não vou. A prova? Sabe?
É que eu tô montando já a primeira da biologia, né? Então, eu tô tendo já a experiência de montar a prova. Mas não tem como, assim... Tipo, o que acontece? As questões, ele embaralha, por exemplo, né? Ele embaralha as respostas, o que é A num, é A no outro, é B no outro, né? Essas coisas assim. Mas é assim, tipo, é impossível eles entre eles, no WhatsApp, não tá dizendo aquela ali que pergunta sobre isso, vocês responderam o quê? Porque fica aberto 2 horas ali né, Tu é limita o claro que tempo, eles... né? É, Tu limita o mas tempo. é. Mas eu também acho. Eu acho que assim, 2 horas e se eles quiserem vão falar por WhatsApp, não tem como evitar. Eu acho que é isso, claro, vai ser assim, tipo, um grupo vai ser o que mais deve estudar e definir as respostas, e um grupo vai ir no embalo, o que eles disseram. Porque pelas notas que eu vi com eles na Parasito, tudo acima de 9, não foi? 9,8, 9... Não sei. Não teve nenhuma nota abaixo de 9 na prova. Acho que a mais baixa foi 8,8, se teve. Então tiveram, por isso que eles adoraram também tudo tirar 9, 9, 8, 9. Imagina quando eles iam tirar isso no dia a dia. É. Então, sabe, todos acima de 9.